1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim o texto sagrado: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção está inserido no primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel. Samuel compõe a galeria daqueles que nasceram de uma forma sobrenatural, a exemplo de Sansão, a exemplo de Isaque e do próprio Cristo, que nasceu de uma virgem. Samuel é filho de Ana. Ana não podia ter filhos, até que orou, fez um voto ao Senhor, e o Senhor abriu a sua madre. Ela cumpriu esse voto, e quando Samuel fora desmamado, ela leva Samuel a fim de servir ao Senhor no templo. E a primeira expressão no texto que salta aos meus olhos acerca do serviço de Samuel é quando o texto diz: o jovem Samuel servia ao Senhor. Isto vem para nos mostrar que é possível sim servir ao Senhor na juventude. É possível sim ser fiel ao Senhor na juventude. Assim como Daniel, assim como José, assim como Samuel, é possível sim
viver uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo, servindo ao Senhor na sua tenra idade. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Servir ao Senhor não é algo exclusivo para velhos. Servir ao Senhor também é para jovens. Sim, é possível servir ao Senhor sendo jovem. Alguém vai dizer: eu sou assim porque eu sou jovem. Eu sou rebelde porque sou jovem. Eu vivo uma vida de pecado, mas é porque eu sou jovem. E alguém diz: jovem é assim mesmo. É nada. O jovem Samuel servia ao Senhor. É possível servir ao Senhor na juventude. E a primeira coisa que me chama a atenção é quando o texto diz que Samuel servia ao Senhor. Samuel cresceu na presença do Senhor. Ele aprendeu no tabernáculo a servir ao Senhor. É claro que ele cresceu em um ambiente religioso, em um ambiente de adoração, em um ambiente ministerial. Mas o texto diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Ou seja, houve um momento em que Samuel tomou a decisão pessoal, particular, de servir ao Senhor. Meu pai é crente, minha mãe é crente, minha bisavó é crente. Ei, quando a trombeta tocar, todos os laços familiares serão desfeitos. Ele não vai perguntar se você é filho de crente, neto de crente, amigo de crente, irmão de crente. Ele vai perguntar se você é crente. O fato de você ter crescido em um lar cristão não dispensa a tua decisão pessoal e particular de servir ao Senhor na sua mocidade. Em primeiro lugar, Samuel servia ao Senhor. Em segundo lugar, Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, a autoridade de Deus sobre nossas vidas passa por pessoas. A bênção de Deus sobre nossas vidas passa por pessoas. Você serve ao Senhor perante quem? Quem é o seu líder? Quem é o seu pastor? Quem é a sua referência de homem de Deus? Não, pastor, eu sou crente, mas eu sou da igreja Cristo em Casa. E onde é que é essa igreja? Na minha casa. Eu fico em casa, não preciso ir à igreja. Eu sou a igreja. É nada. A igreja não sou eu nem você. A igreja somos nós. Quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Toma ceia aonde? Tens assistido culto de doutrina? Samuel servia ao Senhor perante Eli. Deus coloca pessoas como autoridade espiritual sobre nossas
vidas. E Samuel aprendeu o princípio da autoridade e da submissão. Ele servia ao Senhor perante Eli. Ele tinha um líder, ele tinha um pastor, ele tinha uma referência de homem de Deus. Terceiro, Samuel servia ao Senhor em um período em que a palavra do Senhor era muito rara. Imagine você, no tempo de Samuel, não tinham congressos como este, não tinham estudos bíblicos como este, não haviam cruzadas evangelísticas como existem hoje, não haviam inúmeros pregadores e homens de Deus como hoje tem. Samuel servia ao Senhor em um período em que a palavra do Senhor era rara. Se Samuel serviu ao Senhor em um período em que a palavra do Senhor era muito rara, você também pode servir ao Senhor hoje, em que aqui tem palavra, no YouTube tem palavra, na rádio tem palavra, na televisão tem palavra. A palavra do Senhor nos dias de hoje não é rara. Nós estamos desde quarta-feira reunidos aqui neste pavilhão recebendo o quê? Palavra. Se Samuel serviu ao Senhor em um período em que a palavra do Senhor era muito rara, você também pode servir ao Senhor nos dias de hoje, em que a palavra do Senhor está disponível 24 horas por dia para alimentar a sua alma. Quarto lugar, Samuel servia ao Senhor em um período em que as manifestações de Deus não eram frequentes. A glória de Deus se manifestava muito pouco. Não haviam cultos pentecostais como este. Não haviam muitas manifestações da glória de Deus. Se Samuel serviu ao Senhor em um período em que a experiência com a glória de Deus não era frequente, você também pode servir ao Senhor hoje, em que a glória de Deus está presente aqui neste lugar. Em quinto lugar, Samuel serviu ao Senhor em um período em que não havia exemplo a ser seguido. O próprio sacerdote Eli estava cometendo pecado de omissão. A indiferença de Eli, a passividade de Eli perante ao pecado dos seus filhos, não era um legado que deveria ser deixado para Samuel. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que eram mais velhos que Samuel e deveriam dar àquele menino o exemplo, estavam adulterando com prostitutas na porta do templo. Estavam roubando do sacrifício e das ofertas, metendo garfo de 3 pontas e tirando para eles o que era para o Senhor. Samuel olhava para Eli e via um sacerdote omisso, olhava para Ofni e para Finéias, e tudo o que ele via era exemplos que não deveriam ser seguidos, de adultério, de fornicação, de prostituição, de orgulho, de soberba e de desvio de caráter.
Mas Samuel aprendeu a graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as suas vestes. Ele levanta as mãos aos céus e diz: se Ofni quer prostituir, se Finéias quer prostituir, eu vou ser fiel ao Senhor. Samuel serviu ao Senhor em um período em que não havia exemplo a ser seguido. Se Samuel serviu ao Senhor em um período em que os sacerdotes da época eram gente da laia de Ofni e Finéias, será que você não pode servir ao Senhor hoje? Em que Deus tem levantado centenas de pregadores no Brasil, homens e mulheres de Deus, para nos influenciar para o estudo da palavra, da oração, do jejum, da vida santa. Samuel não tinha referência, mas esta geração tem. E aqui eu faço uma reflexão. Deus usou Eli. Deus usou Samuel, mas não usou Ofni e Finéias. Qual é a reflexão? Lá vai. Eli era a primeira geração. Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, a segunda geração. Samuel, que tinha só 12 anos, idade para ser neto de Eli, era a terceira geração. Deus usou Eli, usou Samuel, mas não usou Ofni e Finéias. Ou seja, Deus pulou uma geração. A lógica era Deus usar o pai, depois usar os filhos e depois os netos. Deus usou o pai, os netos, mas não usou os filhos. Deus pulou a geração de Ofni e Finéias. Cuidado, Deus ainda pula gerações. Não, papai foi um grande homem de Deus, o próximo sou eu. Cuidado, Deus pula gerações. Papai foi um grande homem no ministério, a tendência é que eu seja também. Entrega o teu coração para Deus e viva uma vida de santidade, porque senão Deus vai pular você e vai levantar o Samuel. Eu vim aqui esta tarde para dizer que Deus não vai pular a minha geração. Deus vai usar a minha geração. O serviço de Samuel, ele serviu ao Senhor, ele serviu ao Senhor perante Eli, ele serviu em um período em que a palavra era rara, ele serviu ao Senhor em um período em que as manifestações de Deus não eram frequentes. Em último lugar, ele serviu ao Senhor em um período em que não havia exemplo a ser seguido. Então Deus pulou uma geração, e ao invés de levantar Ofni e Finéias, ele levantou Samuel. Agora vamos para alguns aspectos do chamado de Samuel. Nós já abordamos os aspectos do serviço de Samuel. Agora vamos aos aspectos do chamado de Samuel. Primeiro,
capítulo de número 3, versículo de número 3: tendo Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Eu gosto disso. Manter a lâmpada acesa era serviço de Ofni e Finéias. Os sacerdotes deveriam repor o azeite no candelabro para que a lâmpada não se apagasse. Se a lâmpada estava se apagando, é porque no sacerdócio de Ofni e Finéias estava faltando azeite. Se falta o azeite, o fogo apaga. Mas antes que o fogo se apagasse, o Senhor chamou o menino. Em muitas igrejas o fogo está se apagando. Em muitos altares a lâmpada está se apagando. Por quê? Porque está faltando azeite em muitos sacerdócios. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai levantar os meninos. Lembra de André? Quando Jesus disse para os apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos disseram: Senhor, nós não temos, nossos cestos estão vazios. Aí vem André e diz: nós não temos, mas há um menino aí que tem. É menino, mas ele tem. É muito jovem, mas ele tem. É pouco, mas ele tem. É 5 pães e 2 peixinhos, mas pelo menos ele tem. Deus vai arrancar quem não tem e vai colocar quem tem. Eu não sei você, mas eu prefiro um menino cheio que um teólogo vazio. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou o menino. Quem crê que Deus também usa meninos? Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele disse: não foi eu que te chamei, torna a deitar. Pela segunda vez o Senhor chamou a Samuel: Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Não foi eu quem te chamei, volta a deitar. Pela terceira vez o Senhor chama o menino: Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai a Eli e afirma: eis-me aqui, pois o Senhor me chamou. Ele diz: não te chamei, volta a deitar. Redobre a atenção. Deus chamou Samuel 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Das 3 vezes, Samuel tem certeza que quem o chamou foi Eli. Ele não chega para Eli e diz: o Senhor me chamou? Não, ele afirma: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ou seja, Deus chama Samuel 3 vezes, e das 3 vezes ele tem certeza que quem o chamou foi Eli. Isto vem para nos mostrar que Deus fala com o liderado através da voz do líder.
Deus fala com o liderado na tonalidade da voz do líder. Então, quando o seu líder estiver falando, não vire as costas. Quando o seu líder estiver falando, não vá no banheiro. Quando o seu líder estiver falando, não vá beber água com as suas amigas. Deus pode estar falando com você através da voz do seu líder. Às vezes seu líder fala com você e você pensa que é ele, mas na verdade é Deus falando com você através dele. Às vezes o seu líder te chama para um projeto, para um trabalho, para um departamento, para um evangelismo, para uma função na igreja, e você acha que é o líder, mas não é o líder que está te chamando, é Deus quem está te chamando através dele. Deus trabalha com princípios. Ouça a voz da sua liderança, porque Deus fala com o liderado através da voz do líder. Agora tem gente que prefere ouvir o coach. Seu pastor não é YouTube. YouTube não ora por você quando você fica doente. YouTube não vai no hospital fazer visita para alguém da tua família. Honre o teu pastor, honre a tua liderança. Ele é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Deus fala com o liderado através do seu líder. Então, quando o seu líder estiver falando, abra os ouvidos, redobre a atenção, porque Deus pode estar falando com você através da voz dele. Segunda, quando Deus chama Samuel pela primeira vez, ele se levanta e vai a quem? Ao líder. Aí Deus chama a segunda vez, ele se levanta e vai falar com quem? Com o líder. Deus chama a terceira vez, ele se levanta e vai ter com quem? Com o líder. Redobre a atenção. As 3 vezes que Deus fala com o jovem Samuel, ele se levanta e vai para perto do líder. Isto vem para nos mostrar que o chamado de Deus me aproxima do meu líder. O chamado de Deus me leva para perto do meu líder. Aí eu pergunto esta tarde: a que distância você está do seu líder? A que distância você se encontra da sua liderança? Que horas ele chega no culto? Que horas você chega? Qual a frequência dele na igreja? Qual a sua? Como ele fala? Como você fala? Qual é a visão dele? Qual é a sua? Qual o propósito dele? Qual o seu? Como ele se veste? Como você se veste? O chamado de Deus me aproxima do meu líder. Ou seja,
Quanto mais Deus fala comigo, mais perto do meu líder eu quero andar. Cuidado com essas vozes que te afastam da sua liderança. Cuidado com essas vozes que te falam coisas que vai na contramão do que a sua liderança está falando. A voz de Deus não te afasta da sua liderança, te aproxima dela. A voz que quer fazer a gente se afastar do líder, da doutrina do líder, da visão do líder, não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Não dê ouvido a vozes que te afastam da sua liderança. Ouça a voz de Deus e ande perto da sua liderança espiritual. Diga forte: Deus fala comigo através do meu líder. Diga: o chamado de Deus me aproxima do meu líder. Terceiro, Samuel, ele se levanta, vai a Eli e diz: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele diz: não foi eu quem te chamei. Segunda vez, Samuel, se levanta, vai a Eli, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Não fui eu quem te chamei. Terceira vez, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Pela terceira vez ele diz: volta a deitar, porque não foi eu quem te chamei. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: quem te chamou não foi teu pastor, quem te chamou não foi teu líder, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te separou foi Deus. Diga para alguém do seu lado: quem te chamou foi Deus. Diga: quem te escolheu foi Deus. Aleluia. Não foi eu quem te chamei. Você não está fazendo para o líder, você está fazendo para aquele que te chamou. O líder não está vendo, teu pastor não está vendo, tua mãe não está vendo, teu pai não está vendo, mas aquele quem te chamou tem 7 olhos como chama de fogo, ele está vendo. Quem te chamou foi Deus. Sua chamada não vem de baixo, ela vem de cima. Não vem da terra, ela vem do céu. Não vem do homem, ela vem de Deus. Não é rasteira, ela é aérea. Levante a mão que eu estou profetizando essa tarde. A unção de Deus não virá na sua vida se rastejando, ela virá voando nas asas do Espírito Santo. Só que tem um detalhe. Eu pergunto e você responde: quem chamou Samuel? Está fraco. Quem chamou Samuel? Samuel entendeu que o Senhor estava chamando ele? Ele achou que quem estava chamando ele? O líder. Aí olha o que o texto diz. Versículo de número 8. O Senhor tornou a chamar Samuel terceira vez.
Ele se levantou e foi a Eli: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Agora olha que lindo. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Quem te chama é Deus, mas quem entende isso é o seu líder. Quem me chama é Deus, mas quem entende que Deus está me chamando é o meu líder. O texto diz que Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Agora olhe para cá. Se coloque no lugar de Samuel. Deus manda ele se levantar. Sim ou não? Eli manda ele deitar. Vou repetir isso aqui. Deus manda ele se levantar. O líder dele manda ele deitar. O que fazer quando Deus manda a gente se levantar e o nosso líder não entende e manda a gente deitar? Na primeira vez não entendeu que Deus está levantando o menino, vai deitar. Segunda vez o líder também não entendeu que Deus estava levantando o menino, vai deitar. O que fazer quando Deus manda a gente levantar e o homem manda a gente deitar? Tem muita gente aqui que Deus está levantando, mas o homem está dizendo vai deitar. E aí eu tenho que me dirigir aos líderes. Cuidado! Eu sinto uma graça para falar isso, um grande temor. Cuidado para não mandar deitar quem Deus já mandou levantar. Mas o que eu faço? Eu sinto uma chamada. Eu ouvi Deus me chamar. Deus me mandou levantar. Mas o meu líder não entendeu e mandou eu deitar. O que eu faço? Ei! Quando Deus mandou Samuel levantar, ele fez o quê? Levantou. Quando Eli mandou ele deitar, ele fez o quê? Foi deitar. Aí Deus mandou ele levantar de novo, ele fez o quê? Levantou. Aí o líder mandou ele deitar, ele fez o quê? Deitou. Aí Deus mandou levantar, ele fez o quê? Levantou de novo. Aí o líder mandou deitar, ele deitou de novo. Obedece a Deus, obedece o líder. Obedece a Deus, obedece o líder. Obedece a Deus, obedece o líder. Vai chegar uma hora que o seu líder vai entender que Deus mandou te levantar. Agora tem gente que Deus manda ele levantar, aí o líder não entende, manda ele deitar, ele diz não deito. Quem manda em mim é Deus. Se for assim nessa igreja eu não fico. Me dá minha carta que eu vou embora. Ei, se Deus te mandar levantar, levante. Se o teu líder mandar deitar, deite. Deus sabe como fazer o seu líder entender que chegou no tempo de Deus te levantar. E Samuel ficou nessa, deita, levanta, levanta, deita, deita, levanta, levanta, deita. Até que uma hora ele disse, vai deitar.
Se o Senhor te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou pregando para jovens aqui que o seu líder está prestes a entender que Deus está te chamando. Aleluia. Deus me chama, mas quem entende isso é o líder. E Samuel vai chegar pela terceira vez e vai dizer: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Diga forte: jovem. Olha que coisa linda, pastor Fernando. No verso 3, no verso 4, ele é menino. Diga menino. Mas no verso de número 8, ele é um jovem chamado. Alguém entrou aqui neste congresso como menino. Alguém olhava: é um menino, é uma menina. Não, é menino. Não é só um menino. É porque tu estava no 4, mas tu vai sair daqui no 8, jovem chamado. Porque Deus vai revelar para o seu líder que Deus está te chamando. Diga: o meu líder me ensina a como me relacionar com Deus. Eli não ouve mais a voz de Deus, mas conhece a voz de Deus. Samuel não conhece a voz de Deus, mas ouve a voz de Deus. Eu estou pregando aqui para duas gerações. Uma que conhece a voz, mas não ouve mais. Outra que não conhece, mas ouve. E Deus vai pegar as duas gerações e vai fazer uma ajudar a outra. Coloque a mão no coração e diga assim: o meu líder me ensina a como ouvir a voz de Deus. Samuel, torna a deitar. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se não fosse Eli, Samuel nunca iria saber que era Deus que estava falando com ele. Porque o meu líder é quem me ensina a como me relacionar com Deus. O seu pastor prega sem precisar abrir a boca. Só dele estar sentado aqui já é uma pregação. A vida dele fala mais alto do que as suas palavras. Vai deitar. Essa voz aí eu conheço. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo. Agora olhe para cá. Dura coisa foi para Eli
descobri que Deus preferiu falar com o menino do que com ele. Ele deixou transparecer isso quando disse: torna a deitar. Se impõe dúvida, sim ou não? Pode te chamar, pode não te chamar. Se, olha a segunda palavra, alguém não define quem. Ele não entendeu que era o Senhor quem chamava ele. Sabe como que era para Eli falar para Samuel? Torna a deitar. Quando? Porque a sua chamada não é se, é quando. Esse negócio aí de Deus te levantar não é se, é quando. Esse negócio aí de Deus te usar para impactar a cidade de São Luís, o estado do Maranhão e o Brasil, não é se, é quando. Porque se impõe dúvida, quando é certeza. Levante a mão que eu estou profetizando. A pergunta não é se Deus vai te levantar, é quando Ele vai te levantar. Agora Eli, dor de cotovelo, que Deus está falando com o menino, não está falando com ele. Ele vai ficar mais triste ainda quando descobrir que o recado é para ele. Vai deitar. Se alguém te chamar, ei, não permita que ninguém coloque dúvida na tua chamada. Não é se, é quando. Não é alguém, é Deus. Porque Deus vai te levantar. Dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pela quarta vez. Aleluia. O Senhor chama Samuel, só que agora tem uma pequena diferença. Eu vou ler e quem está ligado vai pegar. Versículo de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel está no tabernáculo, tem o átrio, tem o lugar santo, tem o santo do santo, que tem a arca, que tem a tampa do propiciatório, que em cima da tampa tem uma fagulha do brilho da glória de Deus. Aí tem os quartos anexos ao tabernáculo: o quarto de Eli, o quarto de Ofni e Finéias e o quarto de Samuel. Na primeira vez, Deus chamou Samuel do Santo do Santo. Alguém entendeu? Na segunda vez, Deus chamou Samuel do Santo dos Santos. Na terceira vez, Deus chamou Samuel de cima da tampa do propiciatório da arca, lá no Santo do Santo. Mas na quarta vez veio o Senhor. Na quarta vez, a glória de Deus sai de cima da tampa do propiciatório, passa pelo santo lugar, dá a volta no átrio, passa reto do quarto
de Eli, passa direto do quarto de Ofni e Finéias e entra dentro do quarto de Samuel e se assenta na cabeceira da cama. Prepare-se para ter uma experiência com Deus dentro do teu quarto. Vou repetir: prepare-se para ter uma experiência com Deus dentro do teu quarto. Dentro do teu quarto. Eu vou repetir: vai haver uma manifestação da glória de Deus. É lá dentro do teu quarto. Urabai, Uracalabai. Para falar com o rei da Inglaterra, você tem que pegar um avião, desembarcar lá em Londres, marcar um horário, passar pelo crivo, entrar no palácio e chamá-lo de Vossa Realeza. Para falar com o presidente dos Estados Unidos, você tem que pegar um avião, descer lá em Washington, marcar um horário na Casa Branca e chamá-lo de Sua Excelência. Para falar com o Papa, você tem que pegar um avião, desembarcar lá em Roma, ir para o Vaticano, marcar um horário e chamá-lo de Sua Santidade. Mas para falar com Deus, entra do dedo do quarto, fecha a porta e diga: Pai Nosso. Quem crê que Ele vai visitar o teu quarto? Ele vai visitar o teu quarto. Ele vai visitar o teu quarto. Eu estou sentindo uma graça aqui. Na primeira vez Samuel ouviu Deus. Na segunda vez ele ouviu Deus. Na terceira vez ele ouviu Deus. Mas na quarta vez ele viu a glória de Deus. Veio o Senhor e ali esteve. Sabe o que significa a palavra ali esteve? Ali esteve aqui no verso 10 vem do hebraico yatsab. Vem do hebraico yatsab, que significa apresentou-se perante Ele. Deus saiu lá do Santo do Santo e ficou em pé do lado da cama do menino e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Diga bem forte: Samuel, Samuel. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se Deus chamou 2 vezes mesmo. Eu tenho para mim que Deus só chamou uma: Samuel. Mas por que diz Samuel, Samuel? Porque a Bíblia diz no Salmo 62, verso 11: uma coisa disse Deus, e 2 eu ouvi. Você já leu na Bíblia: Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. Eu tenho minhas dúvidas se Deus falou 2 vezes mesmo. Eu tenho para mim que Deus falou uma e os homens ouviram 2.
Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus. Então Deus falou uma vez só, e duas eu ouvi. O quê? Que o poder pertence a Deus. Ou seja, quando Deus fala uma vez e você ouve duas, primeiro, é porque Ele fala no céu e a sua chamada ecoa aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus fala lá, ecoa aqui. E o que acontece quando Deus fala uma e a gente ouve duas? Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Isso significa, Samuel, Samuel significa chamei, está chamado. Levantei, está levantado. Porque a chamada é soberana. Quem está te chamando é o Deus onipotente. Quando eu digo Samuel e você ouve Samuel, Samuel, eu estou dizendo: o poder pertence a mim, a autoridade pertence a mim, a unção pertence a mim, você pertence a mim, a sua chamada é soberana. Quem te chamou foi o Deus onipotente. E não há quem possa resistir à chamada de Deus na sua vida. Você pode tentar correr para lá, para cá, se Deus te chamou, meu irmão. Você pode tentar fugir como Jonas, Ele vai atrás de você. Você pode até tentar desistir. Jonas falou: me lance ao mar. Como quem diz: me mata, senão todo mundo morre. Só que ele tinha uma outra opção, além de morrer. Irmã Kézia, ele poderia ter dito assim: essa tempestade é culpa minha, por causa de mim vai todo mundo morrer. Então vamos fazer isso aqui, dá uma meia volta no navio, me leva de volta para o porto, que agora eu vou pregar em Nínive. Mas não, ele disse: me lance ao mar, ou seja, me mata. Mas Deus disse: nem para morrer tu vai, eu vou mandar um peixe para te engolir, porque nem para morrer tu presta. Eu tenho um chamado de Deus na sua vida. Quem está me entendendo aqui, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Alguém entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir, pensando em se afogar no mar da sua desobediência. Deus está mandando um peixe para te engolir, e no fundo do mar você vai respirar. Estenda as suas mãos para cá. Eu sinto uma unção profética aqui. Fica de pé, irmã Kézia, pastor Fernando. Estenda as suas mãos em direção a eles e diga: irmão Fernando. Eles não ouviram, diga: irmão Fernando. Irmã Kézia, o livro de vocês serão traduzidos em mais de 10 idiomas.
levanto o ministério de vocês como um peixe para engolir muitos Jonas que estão pensando em morrer. E através do vosso ministério, no fundo do oceano das angústias e depressões, muitos irão respirar. E através de vocês, eu os levarei de volta à superfície e os vomitarei na praia da vida, assim diz o Senhor. A chamada é onipotente. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o Deus que tudo pode. Uma coisa disse Deus, e duas eu ouvi: que o poder pertence a Deus. O chamado divino, em quinto lugar, é soberano e mostra a onipotência de Deus. Em sexto e penúltimo lugar, começando a encerrar, o chamado de Deus exige sacrifícios. Diga forte: o chamado de Deus exige sacrifícios. Versículo 15: Samuel ficou deitado. Ficou Samuel deitado até de manhã. O texto diz deitado ou dormindo? Deitado ou dormindo? Depois que Deus chamou Samuel, o texto diz: e ficou Samuel deitado. Diga deitado. Diga forte: deitado. Até de manhã. Quer chamada? Quer ministério? Quer ser usado? Prepare-se para ficar algumas noites em claro. Ter uma chamada é poder dormir e não ter sono, e às vezes ter sono e não poder dormir. Uma noite que você perde de sono, você não recupera nunca mais. É um fio de cabelo branco que aparece antes da hora. É uma dor no coração que surge do nada e alguém diz: mas você é tão novo. É um exame que você faz de rotina e o médico olha o resultado assustado e diz: mas qual a sua idade mesmo? Você é tão jovem. É a chamada. São as noites em claro. É a pressão ministerial. É o peso da responsabilidade. O que faz as pernas de um pregador tremer não é se tem 10, 100 mil, 10 mil, 20 mil. O que faz as pernas de um pregador tremer é o peso da mensagem que está sobre os seus ombros para entregar. Já preguei para 30 mil, 40 mil e as pernas não tremeram. Já preguei para 50 pessoas e o joelho batia um no outro.
Porque não é a quantidade de gente que tem, é o peso da responsabilidade da mensagem que você tem para entregar. Que tem mensagem que é fácil pregar, agora tem mensagem que é noites e noites e noites em claro, horas e horas de oração, preço que se paga para transmitir uma mensagem antes, durante e depois da pregação. E eu nem estou falando do ministério pastoral e tantos outros ministérios que servem à igreja. Ficou Samuel deitado até de manhã. Naquela noite Samuel não dormiu. É o peso da responsabilidade do chamado. O chamado de Deus exige sacrifícios. Não confunda rede social com ministério. Tem uma turma aí que, se tirar o Instagram dele, acabou a chamada. Se tirar o celular dele, acabou o ministério. É um tal de ministério digital. As redes sociais são importantes, mas não confunda ministério com rede social. Não confunda púlpito com internet. Não traga para o púlpito as picuinhas da internet. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Tem gente que tem o ministério e não tem o engajamento. Tem gente que tem o engajamento e não tem o ministério. Cuidado. E tem gente que tem o ministério e o engajamento. Mas não confunda ministério com rede social. Deus não te chamou para ter seguidor. Deus te chamou para fazer discípulos. Versículo 15, e eu termino. Ficou Samuel deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele fez o quê? Abriu as portas da casa do Senhor. O chamado de Deus é gradativo. Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote e Samuel foi profeta, mas começou abrindo a porta da casa do Senhor. Vou repetir isso aqui, quem tem ouvidos ouça. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta, mas começou como porteiro. Tem uma turma aí que quer ser pastor, mas não quer ser porteiro. Quer ser pregador, mas não quer ser porteiro. Quer púlpito, mas não quer porta. Quer oportunidade todo domingo, mas não sabe onde é o interruptor da igreja. Samuel, sabe qual era o ofício de Samuel no templo? Abrir a porta e acender a luz. Quem é que tem a função de abrir a porta e acender a luz na igreja? Porteiro. Ele foi juiz, mas começou como porteiro. Foi sacerdote, mas começou como porteiro. Foi profeta, mas começou como porteiro, abrindo a porta e acendendo a luz, abrindo a porta e acendendo a luz, abrindo a porta e acendendo a luz. Pastor, mas eu tenho chamada. Vai abrindo a porta e acendendo a luz. Mas eu tenho ministério.
vai abrindo a porta e acendendo a luz. Mas eu sei pregar, vai abrindo a porta e acendendo a luz. É que Deus falou comigo na madrugada, vai abrindo a porta e acendendo a luz. Deus me deu uma mensagem melhor do que a do pastor. Tua hora vai chegar, enquanto não chega, vai abrindo a porta e acendendo a luz da igreja. Pergunta para o seu irmão assim: quer ser juiz? Quer ser sacerdote? Quer ser profeta? Mas tu já foi porteiro? Já carregou cadeira nas costas? Você sabe o peso do banco da tua igreja? Você sabe o peso de uma caixa de som dessa? Ou tu é daqueles que gruda o chiclete no banco da igreja? Ou tu é o filhinho do papai que passa o culto todo mastigando chiclete e ainda cola no banco da igreja? Para ser juiz, sacerdote e profeta, tem que começar como porteiro. Jesus nasceu como cordeiro, cresceu como cordeiro, viveu como cordeiro, foi preso como cordeiro, foi para a cruz como cordeiro, morreu como cordeiro, desceu ao Hades como cordeiro, ao terceiro dia ressuscitou como cordeiro, subiu aos céus como cordeiro, mas vai voltar como leão da tribo de Judá para governar a terra por 1000 anos. Porque no reino animal, leão nasce leão, mas no reino de Deus, leão nasce cordeiro. Quer ser senhor, seja servo primeiro. Quer ser grande, seja pequeno primeiro. Quer ensinar, senta e aprende primeiro. Hoje eu não vim dizer receba a unção do leão, eu vim dizer receba a unção do cordeiro, a unção do serviço. Porque o chamado de Deus é gradativo. Redobre a atenção, eu vou terminar. Quando Deus chamou Samuel, no dia seguinte, ele não se levantou como juiz, sacerdote e profeta. Ele se levantou e foi abrir a porta da igreja e acender a luz. Não é fácil ter chamada para profeta, juízo e sacerdócio e ter que ficar acendendo luz e abrindo porta de igreja. Lembra de Davi? Quando foi ungido rei de Israel, no dia seguinte sentou no trono, foi isso? No dia seguinte foi para o palácio, é isso? Voltou para o pasto. Aí quando finalmente chamaram ele, deram uma marmita para ele e diz: vai lá e entrega para os teus irmãos. Davi não foi ungido para carregar marmita, foi ungido para reinar. Não é fácil ter unção para reinar e ter que entregar a marmita. Mas foi porque ele foi entregar a marmita que ele ganhou a oportunidade de matar o gigante Golias. Aprenda uma coisa: você foi ungido para grandes coisas, mas Deus irá te testar nas coisas pequenas. E é as coisas pequenas que irão te conectar
as coisas grandes. Diga glória a Deus. E aqui eu termino. Chamou Elias Samuel e disse: Samuel, meu filho, o que foi que o Senhor te falou? E Samuel entregou o recado completo: vai morrer tu e toda a tua casa no mesmo dia. E não adianta fazer sacrifício que Deus não vai aceitar. Eli disciplinou ele. Foi isso? Excluiu. Ele disse: é o Senhor. Porque a mensagem pode ser dura como for, se é Deus que está falando, a igreja sabe e diz: é o Senhor. Faça-lhe o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel. Diga para alguém: você vai crescer. Diga: você vai prosperar. O Senhor era com ele. Isso foi dito a Davi, foi dito a José, foi dito a Jeremias. Porque se o Senhor não for com a gente, mas o Senhor é com a gente. O Senhor era com ele. Verso 20: todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Prepara para dar um glória. Por quê? Verso 4, menino. Verso 8, jovem chamado. Verso 20, profeta confirmado. Ontem você era só um menino, hoje tu já és um jovem chamado, amanhã serás um profeta confirmado. Porque o chamado de Deus é gradativo. Ministérios que nascem do dia para a noite também morrem do dia para a noite. Deixe Deus te levantar como estrutura. Último versículo, verso 21 diz: Samuel, ou melhor, continuou o Senhor a aparecer em Siló. Preste muito atenção nessa expressão. Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Talvez essa seja a parte mais importante do texto. Repita após mim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, porque o teu servo, enquanto por sua palavra, diga por sua pela palavra, quarta vez, o Senhor se manifestava. o Senhor chama Samuel, só que agora As manifestações sobrenaturais diferente. da glória de Deus. Eu vou ler, quem está ligado Ocorrido. vai pegar. Deus aparecia em Siló. Porém o texto diz que continuamente o Senhor se manifestava a Samuel através da sua palavra. Manifestação de glória é bom? É. Poder de Deus é bom? É. Língua estranha, vento, fogo? É. Mas não há manifestação de Deus maior do que uma Bíblia aberta e um pregador explicando. Deus está se manifestando aqui essa tarde, como se manifestou esta manhã e como tem se manifestado durante todos esses períodos, através da sua palavra.
Pode não ter vento, pode não ter fogo, pode não ter língua, pode não ter pula-pula, marcha do mistério do manto, mas enquanto tiver uma Bíblia aberta e um pregador atrás de um púlpito explicando a palavra do Senhor, Deus está se manifestando ao seu povo, Deus está se manifestando à sua igreja. Abra sua Bíblia, sim, abra sua Bíblia. Levante ela lá em cima. Feche os seus olhos e diga: fala, Senhor. Continua falando em nosso meio, porque nós estamos prontos para ouvir. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso, pode registrar esse momento. Bíblia aberta é Deus se manifestando. Bíblia aberta é o Espírito Santo operando. Bíblia aberta é o céu desabando sobre as nossas cabeças. Quem pode sentir a glória de Deus se manifestando essa tarde através da sua palavra? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos.